A forense digital, galera, para quem está começando, tá? Essa palestra é uma palestra de fundamentos. Daqui em diante, estamos começando o ano de 2018, acelerando com os dois pés, como diria meu pai, né? Acelerando com os dois pés, acelerando rápido, para chegar em 2018 com bastante conteúdo aí para a galera, tá? Esse conteúdo que eu estou trazendo hoje aqui para vocês é um conteúdo de fundamentos de forense digital. A intenção é a gente discutir o que é forense, quais são as áreas em que você pode trabalhar, algumas certificações, vamos falar de alguns livros, tá? E vou apresentar aí ao final da live um vídeo demonstrando, e a gente vai falar, eu vou comentar esse vídeo, um vídeo que demonstra a utilização de algumas ferramentas open source, né, ou seja, de código aberto, para a realização de investigações em ambiente de evidências digitais. Tá joia? Muito bem. Então, pessoal, forense digital, conceito de forense digital, é uma ciência derivada da tecnologia e da forense, que divide-se essencialmente em 3 macroetapas: coleta, análise e a apresentação de resultados. Essas 3 etapas, elas visam buscar a solução de algum assunto investigativo. Eu costumo dizer que a forense ela está aí na intersecção desses 3 conjuntos, que são o conjunto de tecnologia, ciências forenses e investigação. Esses conjuntos, eles têm que estar ali relacionados para que seja um ambiente onde você estará atuando como consultor em forense digital. Você irá realizar uma consultoria em forense digital quando o seu trabalho ele estiver na intersecção desses 3 conjuntos, bem ali no centro. Não sei se vocês enxergam aí meu mouse, é onde está ali o ponteiro do meu mouse. A forense digital, então, ela é constituída quando o cenário de atuação ele é investigativo, ele visa a forense e ele é realizado num ambiente de tecnologia. Eu costumo dizer aí também que a forense digital ela tem as suas subdivisões. Quais seriam essas subdivisões? Uma das principais metodologias nossas aí, né, da humanidade, para que você consiga compreender alguma coisa, é você dividir e estudar parte por parte. Tá? A engenharia, por exemplo, funciona dessa forma. Como que você monta um carro? Você não pensa em montar um carro, você pensa em dividir, por exemplo, a parte motor, a parte estrutural, a parte de frenagem, a parte de layout, essas coisas, a parte mais visual, você vai dividindo os problemas e aí você soluciona eles, cada um, por sua vez, de forma que a solução dos problemas menores acontecem, elas fazem acontecer a solução dos problemas maiores. Então, quando a gente, na Academia de Forense Digital, a gente para estudar forense digital, nós passamos, a partir daí, a dividir o conteúdo forense digital em pelo menos estas 6 categorias que eu estou apresentando aqui para vocês neste slide, mas não necessariamente só elas. Por exemplo, a forense digital ela é uma ciência que ela contém a computação forense. A computação forense, então, ela é uma subdivisão da forense digital. A forense em dispositivos móveis ela é uma outra subdivisão da forense digital. Então, ou seja, a partir do momento que você começa a categorizar essas ciências, você pode aprender mais facilmente sobre elas. A partir deste momento, por exemplo, vamos falar sobre computação. Para falar sobre computação é muito mais fácil do que você falar sobre forense digital como um todo. Por quê? Você já não vai mais pensar em Android, não vai mais pensar nos dados sendo transmitidos, trafegando em redes, por exemplo. Você não vai pensar em drones, você não vai pensar em geladeiras inteligentes, por exemplo, a internet das coisas. Você não precisa pensar em malwares efetivamente, tá? E lembrando que essa é uma divisão que a Academia de Forense Digital adotou e é também uma subdivisão que a gente adotou com base seguindo aí a metodologia da SANS, o Instituto SANS, que é um grande instituto norte-americano que realiza aí diversos treinamentos e desenvolvimento na área de segurança da informação, na área de forense digital e na área também de mais de metodologia administrativa na parte de tecnologia. Então a forense digital tem aí as suas subdivisões e a Academia de Forense Digital compreendeu que existem essas subdivisões e aí a gente criou a nossa metodologia para facilitar o ensino e a pesquisa, porque quando eu crio um treinamento, quando eu crio um artigo, eu estou acima de tudo pesquisando para que eu mesmo possa aprender sobre aquele assunto. E uma das principais metodologias, que é o nosso diferencial aqui da academia, é que a gente criou essa subdivisão para facilitar a vida de muita gente. E aí a gente fez essas subdivisões. O nosso treinamento básico, que é o que nós temos atualmente, é o de fundamentos de forense digital, e aí no nível intermediário você vai abrir
a ramificação, para que lado você quer ir na sua carreira. Eu vou para computação forense, plataforma desktop servidor. Então você vai fazer um curso de computação forense. Eu vou para dispositivos móveis, eu sou mais, sou mais moderno, mais arrojado, eu vou para Android, para iOS e tal. Então você vai fazer um curso de dispositivos móveis. Não, eu já sou formado em redes, eu tenho um puta conhecimento de interceptação de dados e tal. Cara, vai ter um curso de redes para você. Eu curto mais baixo nível, eu sei assembly, eu já conheço um pouco de análise de malware, por exemplo, então vai ter um curso de memória. E aí vai ter mais uma ramificação. Quem for fazer o curso nível avançado, já tem o curso de computação, agora vai criar um avançado, que vai ser o curso de sistemas Microsoft, um outro curso de sistemas Unix. Para quem fez lá o curso de dispositivos móveis, vai conseguir aí, vai ter a possibilidade de fazer o curso avançado de Android ou de iOS. E aí você vai trilhando a sua carreira junto aí conosco na academia, de modo que você vai se tornar até o último nível, o nível de especialista, que é quando, por exemplo, a gente vai abrir Android 5. Você vai fazer um curso de especialização em Android 5, Android 6, Android 7 ou de iOS e tal. E aí você vai ser especialista naquele assunto, mas ainda assim vai ter toda uma bagagem de tudo aquilo que constituiu essa especialização. Esse é o grande ponto, é você dividir para compreender, tá? É por isso que a gente segue essa metodologia. Além disso, é muito importante que você saiba por que a gente bate tanto nessa tecla de nomenclatura. Geralmente, quando você aí nos últimos anos, você começou a ouvir sobre forense digital, eu tenho certeza que você ouviu primeiro falar sobre perícia forense, computação forense, ficava sempre nisso, computação forense de sistemas Android, por exemplo, perícia forense, o pessoal fala muito perícia. E aí a gente veio trazendo justamente do começo, vamos construir a base com a nomenclatura correta, ou pelo menos de acordo com o que nós compreendemos aí que é correto, estando alinhados com a SANS. Ok? Muito bem. Por que a gente faz essa divisão? E por que eu estou batendo tanto nessa tecla, pessoal? Porque, primeiro, se a gente não dividir, a gente não vai conseguir aprender. A gente vai ficar sempre no básico. Tá? Se você não dividir, se você ficar pensando, como eu vou construir uma casa, você não vai entender que a construção de uma casa envolve tomada, envolve planejamento de área, envolve encanamento. Você vai sair por aí construindo parede, construindo piso e tal, e vai esquecer que tem que passar encanamento, por exemplo. Vai esquecer que tem que furar para passar eletricidade, que você precisa de licença lá para abrir uma conta e tal. Então é por isso que a gente faz essa divisão, para você não sair por aí errando na realização dos seus trabalhos e começando pela nomenclatura. Vamos lá. Por que tem essas, em segundo lugar, por que tem essas subdivisões? Cada uma dessas divisões tem as suas próprias metodologias, técnicas, capacidades e limites jurídicos. Por exemplo, a ISO 27037, nós comentamos no nosso treinamento de fundamentos de forense digital bastante sobre a ISO 27037. Lá você vai ver que eles dizem, olha, se o computador estiver ligado na evidência, se o computador estiver ligado, não desligue-o. Se ele estiver desligado, jamais ligue o dispositivo. Muito bem, ISO 27037. Ela se propõe a discutir as melhores metodologias, as melhores práticas sobre como realizar a coleta forense de evidências digitais. Só que tem um grande problema. Eles não consideraram a nomenclatura correta, e aí você tem um pequeno problema. No Android, por exemplo, como você vai seguir o que a ISO 27037 está dizendo? Porque ela se refere a computadores, ela não se refere a dispositivos móveis. No Android, se ele não estiver ligado, inclusive desbloqueado, você não consegue realizar a coleta forense dele. A cópia dele. Até consegue através de duas técnicas somente, mas elas são extremamente danosas, prejudiciais ao dispositivo, que é a técnica de chip off. Quem me conhece sabe que eu odeio ficar falando sigla em inglês. Então seria a técnica de remover o chip, o SD do smartphone, do celular, ou então a técnica de JTAG. Tá? A técnica JTAG, ela vai te permitir abrir o dispositivo. Você vai se conectar através de um aparelho específico diretamente no processador do dispositivo e vai emitir comandos do processador diretamente, sem precisar do sistema operacional, que é justamente é ele quem está bloqueando a sua passagem para a cópia dos dados. É ele quem está criptografando, é ele quem está bloqueando com senha, etc. Então, essas são as únicas duas técnicas possíveis em que você consegue fazer a cópia de um dispositivo móvel sem subir o sistema operacional do dispositivo móvel. Então, o que você vai precisar para fazer essa coleta? Você precisa necessariamente, obrigatoriamente, ligar o Android, ligar o iPhone,
para que você possa realizar a coleta dele. Então a metodologia de mobile é extremamente diferente da de computação. E um simples comentário desse que eu estou comentando é extremamente importante, é crucial você saber disso, para que você não danifique uma evidência quando você estiver em campo, realizando o seu trabalho. A gente vai falar aqui ainda do mercado de trabalho, em que você vai entender melhor aí por que eu também critico que a área é muito conhecida como perícia forense. E eu costumo sempre bater na tecla aqui junto da academia que a área se chama ciência forense digital. Tá? Cada uma dessas áreas também tem as suas técnicas. A forma como você realiza a coleta de um desktop, de um notebook, é extremamente diferente da técnica que você precisa aplicar para realizar a coleta de um Android. Porque para realizar a coleta de um Android, você não vai poder executar comando diretamente para o disco rígido. Você precisa, através do seu sistema, se comunicar com outro sistema operacional. Ou seja, tem um sistema operacional a mais no meio do caminho com quem você deve se comunicar para daí então realizar comandos de cópia. Tá? Então as técnicas são diferentes. No nosso treinamento de fundamentos, a gente dividiu o treinamento em módulos, de forma que a gente fala sobre computação, depois vamos falar sobre memória, sobre redes, sobre mobile, um separadamente um do outro, para que você consiga ter essa diferenciação das técnicas. As capacidades também são extremamente diferentes. O nível de recuperação de dados, por exemplo, de um desktop, de um HD, de um computador comum, um PC, plataforma personal computer, computador pessoal, a capacidade de recuperação de dados é imensa. Porém, quando você estuda a memória, a capacidade de recuperação de dados é muito baixa em relação a um HD de um PC. A capacidade de recuperação de dados de qualquer dispositivo de internet das coisas é extremamente nível de potência, tá? Que é extremamente menor do que em relação a um smartphone, por exemplo, um iPhone de 128 GB atualmente. Então, por isso que você deve separar cada uma dessas sub-áreas e estudar separadamente. Você que está buscando a área, começa pelo básico. Vamos criar aí primeiro uma cultura de entender a forense digital como um todo. O que é cada área, quais são as metodologias, superficialmente, as técnicas de cada uma, a capacidade de cada uma, para você daí então começar a primeiro saber para onde você quer ir. Pô, eu me dou muito bem com Android, não é o meu caso pessoalmente, tá? Pessoalmente eu prefiro computação forense. Mas tem aí cara que é muito mais chegado no smartphone dele. Tá? Ele sempre tem o smartphone mais top de linha, sempre que sai ele vai pagar mais caro para ter, porque ele quer saber daquela tecnologia, tudo que está acontecendo. Então, de repente, esse cara, se ele estudar a forense em dispositivos móveis, ele vai muito mais longe do que se ele estudasse, por exemplo, somente a forense em redes e fosse se especializando. Então, você que está aqui assistindo esse workshop, no primeiro final de semana pós-carnaval, ou seja, você quer alguma coisa para você, quer alguma coisa para a sua vida, está aí buscando desenvolvimento, já começa a pensar qual é a melhor área que você gostaria de atuar, ok? E também há diferenças nos limites jurídicos. Quando você fala de redes, você também deve incluir internet, né? A internet é somente a maior rede que existe no planeta. E a internet, ela ultrapassa barreiras geográficas. A internet ela ultrapassa barreiras físicas, geográficas, porém ela precisa respeitar a legislação dos países, dos estados, das cidades. Tá? E, por exemplo, você fazer a captura dos dados que estão trafegando na internet ou no Wi-Fi, por exemplo, do seu vizinho, ou alguém espionando uma empresa, ou você como perito, em um determinado caso, trabalhando para a justiça, ou você como consultor trabalhando para uma empresa, você pensar em interceptar os dados que estão trafegando fora dos limites da sua propriedade, fora dos limites em que o juiz te autorizou, você está quebrando limites jurídicos e até cometendo um crime. Tá? Já isso é um grande ponto a se questionar quando você estuda e aplica forense em redes. Quando você pensa em um HD, é muito mais simples. Tá? Geralmente, por exemplo, onde eu mais tenho familiaridade, eu atuo bastante com empresas, sou consultor lá na BDO, a gente presta serviço para outras empresas. O que acontece muito é uma empresa procurar para que você examine os seus próprios computadores, os próprios computadores dela. Então, o HD é dela, é muito mais fácil, o limite jurídico é muito mais amplo. Eu posso praticamente, pense em 95% daquele HD,
pode ser recuperado e analisado sem qualquer questionamento jurídico. Ok? Então, categorizar é o primeiro passo para o conhecimento. Como o mercado de trabalho se divide para a aplicação das ciências forenses, especificamente sobre a ciência forense digital. O mercado se divide em 4 macro categorias. A mais tradicional delas, a perícia criminal. Você certamente já ouviu falar sobre policiais que realizam investigação. Está em todas as séries norte-americanas, em filmes, nos jornais. Você vê a polícia trabalhando aí na Operação Lava Jato, né? Quem trabalha lá é a Polícia Federal e você tem dentro da atuação na Lava Jato diversos peritos de diversas áreas, não só de digital. Para que você realize trabalhos em perícia criminal, você tem 2 caminhos. No primeiro deles você vai prestar concurso público. E aí você tem que saber em qual esfera você vai atuar, esfera federal ou na esfera estadual, sendo a Polícia Civil, né? Recomendo bastante a todos que deem uma olhada nos editais, tanto da Civil quanto da Federal. Dá uma olhadinha no edital aí do seu estado para a Polícia Civil. Alguns estados cobram conhecimentos de forense digital, outros estados já não cobram, tá? Eu vi alguns estados aí que não pedem conhecimentos prévios em forense digital, ou seja, eles partem do princípio que você vai aprender isso posteriormente aí no curso que eles vão oferecer para você. E isso via concurso público, né? Você vai prestar um concurso público e entrar para atuar como policial, como perito da Polícia Civil ou Federal. Por outro lado, você também existem situações em que a polícia contrata empresas, consultorias, para auxiliar na realização dos trabalhos de investigação dela. Só que, para você chegar nesse nível, vamos dizer que você já é um consultor. Então, por isso que eu deixo ali a última etapa como consultoria. A segunda categoria mais conhecida, mais divulgada, é a perícia judicial. Tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui do pessoal. Vamos lá. Existem casos de uma empresa solicitar perícia em algumas máquinas e vir com o papo, por exemplo, preciso que vocês descubram se houve algum crime ou violação nesses casos. Como é o procedimento? Sim, existe. Mesmo porque, vamos lá, digamos que você tenha o seu próprio computador, tá? E aí você deixa alguém utilizar esse computador. Em algum momento, te passa pela cabeça que essa pessoa utilizou ou está utilizando do seu computador, o seu computador pessoal, a sua internet, o seu IP, as suas credenciais, as suas imagens e tal, do seu próprio computador aí que tem, para, sei lá, realizar crimes, para desviar dinheiro, para invadir redes Wi-Fi alheias, etc. Você, com certeza, só de pensar nessa possibilidade, vai começar a se questionar se você deve investigar ou não. Então, existem empresas que fazem isso. Seja por denúncia do tipo, olha, tem alguma coisa aí. Seja por situações em que de repente a empresa está sofrendo um processo trabalhista e aí ela fala, poxa, como assim? Em algum momento eu desconfiei que estava rolando alguma coisa ali com aquela pessoa. E aí ela pega aquele computador, entrega para a consultoria e fala o seguinte, olha, esse cara está me processando, mas eu acho que antes, no momento em que ele estava trabalhando aqui comigo, ele realizava fraudes. Dá uma olhada. Tá? Então existe sim essa situação, tá? Em que a empresa pede para você olhar o computador e falar, olha, vê se tem alguma coisa aí. E aí, como você vai atuar? Cara, você vai recuperar os históricos de conversas, os históricos de e-mails, históricos de acesso a arquivos, históricos de navegação. É até bem comum isso acontecer, tá? Seja por diversas situações. Uma outra dúvida aí, precisa de muito conhecimento prévio para fazer o curso? Não, negativo. Não precisa de muito conhecimento prévio. O único curso que a gente lançou aqui via a academia é um curso de fundamentos de forense digital. Então é tudo muito devagar. Eu abordo bastante os conceitos de metodologia, direito digital, ISO, para daí então entrar na parte de técnica, também de forma sempre dando preferência a softwares gráficos, free, né, todos grátis,
mais gráfico. Eu sei que a melhor versão dele é em linha de comando, mas eu trago a versão gráfica para evitar que quem está começando tenha problemas aí com isso. Tá? Então não precisa de muito conhecimento prévio, você consegue realizar o curso de Fundamentos tranquilamente. Agora, para fazer o curso de computação forense que a academia tem em parceria com a eSecurity, é interessante já que o cara tenha algum conhecimento prévio em comandos básicos de Linux, saiba pelo menos instalar software, configurar uma máquina virtual, mas ainda assim é básico. Mas esse básico já é mais do que o curso de fundamentos. Tá? Então, ou seja, fundamentos é o primeiro nível, base, e aí você tem já um curso disponível aí via eSecurity, que é o curso de computação forense, que já pega bem pesado. Aquele curso ali, quando eu criei, gastei um ano ali criando ele, foi bem pesado, mas quem faz não se arrepende. Realmente abre a mente da galera aí. Quem já fez, inclusive, dá um toque. A Guzmão, por exemplo, está aí. O pessoal está aí para certificar o que eu estou comentando. Professor, em questão jurídica, o software open source tem o mesmo peso em aceitação em relação aos softwares pagos? Positivo, tranquilamente. Porém, tá, você tem que tomar cuidado com algumas situações. Não é qualquer software que você vai sair utilizando por aí. É interessante que esse software tenha também já o reconhecimento dele no mercado. Tá? Por quê? Porque eventualmente ele vai se comportar de uma forma ruim. O problema não é nem você usar um software não conhecido. O problema é que um software não conhecido pode se comportar de uma forma que você não esperava, porque afinal ele não é muito conhecido, você não enxerga muito bem as falhas dele, porque só você está utilizando. E aí o problema não é que o juiz ou o executivo, enfim, não vai, não conheço esse software, você vai ter que fazer de novo, você vai ser destituído da perícia. O problema é que esse software pode eventualmente causar danos à preservação, à integridade da evidência. Esse é o grande problema. E se isso acontecer, você pode ter problemas civis, tá? Por causa disso, eventualmente ser processado por má-fé, tá? Enfim, isso pode ser um grande problema, tá? Muito bem. Seguindo então, a princípio não tenho novas dúvidas aqui, mas se você for tendo novas dúvidas, por favor, manda aí nos comentários, que assim que possível eu vou tentar responder, tá legal? Vamos nessa então. A perícia judicial é o segundo maior, mais conhecido ramo de atuação da forense digital, e ela eu acho que é muito interessante para todos que estão aí nos assistindo, tá? Porque qualquer brasileiro pode ser, brasileiro eu digo não só nascido no Brasil, tá? Qualquer pessoa que tem aí a sua nacionalidade já legalizada como brasileiro poderá ser perito. Quais são os pré-requisitos para que você seja perito? Okay? A legislação diz o seguinte: você precisa, o perito ele deve ser especializado. Veja aí, eu estou mostrando o novo Código Processo Civil, tá? No artigo 465, que diz o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Não está dizendo que ele precisa ter nível superior, precisa ter pós-graduação, não precisa ter MBA, não precisa ter 15 quilos de certificações. Tá? Para ser perito, você deve ser especializado, perito judicial. Para ser perito criminal, você vai realizar um concurso público, o que inclui prova teórica, teste físico, teste psicológico. Para ser perito judicial, você vai precisar se cadastrar nos fóruns aí do seu estado, tá? Dependendo da esfera, você tem a esfera trabalhista, que é federal, e você tem a esfera estadual, onde você vai poder atuar. Tá? Em alguns casos, até para o Ministério Público, tem algumas situações mais específicas, mas para você ser perito judicial, você deve se cadastrar nos tribunais aí e nos fóruns da sua região. A gente comenta um pouquinho mais aí de como se tornar perito judicial no nosso treinamento, mas o foco do nosso treinamento é técnica, tá? Pessoal, em algum momento aí a gente vai lançar um curso sobre como ser perito judicial para auxiliar mais na parte burocrática, na parte de como se comportar, que linguagem utilizar no laudo pericial, etc. Além disso,
você tem aí a assistência técnica. O assistente técnico ele é um meio termo, tá, entre o perito judicial e o consultor. O assistente técnico ele vai prestar um serviço para as partes do processo, ou seja, para uma empresa ou para uma pessoa física. Porém, ele está arrolado no processo que está acontecendo. Então, ele está aí no meio termo. Tá? O perito ele trabalha para a justiça. Ele é um cargo na justiça. Inclusive, ninguém é perito. Né? A gente costuma dizer que você está perito ou perita. Tá? Porque você só pode utilizar, você só pode dizer eu sou perito se você tiver um restante na sua frase. Eu sou perito de um determinado caso, de um determinado processo. Você nunca é perito de carteirinha. Eu sou aqui meu certificado, eu tenho carteira de perito. Isso só acontece quando você é policial. Aí sim. O perito judicial não. O assistente técnico é muitas vezes também conhecido como perito da parte. Ou seja, ele realiza a perícia também, ele tem um amplo conhecimento, mas ele responde para as partes do processo que estão ali numa briga judicial. Portanto, o assistente técnico, você já parte do princípio que ele não vai ser 100%, entre aspas, honesto. Ele tem já parcialidade no trabalho dele. Ele vai fazer o tudo possível dentro da lei para conseguir defender o cliente dele. Tá? Então ele não pode agir com má fé, mas já é pré-requisito não, já é prévio, já é conhecido o fato de que ele é uma pessoa que está ali parcialmente no processo. Tá? Ele tem tendências de defender o seu próprio cliente. Já o consultor, ele não tem um processo acontecendo. Quando você realiza consultoria, você vai fazer isso antes de um processo acontecer ou até durante, só que você não estará arrolado, não estará no processo. Tá? Você pode auxiliar a empresa, você pode prestar consultoria, dar dicas, você pode explicar algumas coisas, mas você estará ali, não estará arrolado no processo, seu nome não estará ali no processo. Não existe um cargo para consultor no processo judicial criminal. O consultor geralmente ele é procurado por empresas para realizar investigações nos computadores dessa própria empresa, antes de ter algo sólido, algo material. Então, por exemplo, uma empresa desconfia ou recebeu uma denúncia, etc., de que existe ali um funcionário no departamento financeiro, que, aliás, a maior parte das fraudes acontecem lá, e aí a empresa recebe uma denúncia sobre determinado funcionário ou sobre todo um departamento. Essa empresa ela pode procurar a polícia de imediato, tá? Ou muitas vezes o que essa empresa faz? Ela procura uma consultoria que irá fazer uma análise naqueles computadores, ou não só de... Tá, obviamente eu sempre foco em tecnologia, mas muitas vezes você vai ter aí também consultoria de forense contábil, entrevista forense, né, parte de psicologia, etc. Mas vamos falar aqui sobre forense digital, que é o nosso foco. Né? Então essa empresa ela vai contratar uma consultoria, essa consultoria vai lá, coleta os computadores, realiza cópia deles, vai fazer uma análise para verificar e dar o seu parecer técnico, o seu relatório, ou seja, sua opinião baseada em técnica, tá? Baseada tecnicamente naquilo que ela trabalhou, naquilo que ela analisou, no resultado do seu trabalho, e vai emitir uma opinião técnica sobre aquele ponto. Muitas vezes a opinião técnica que ela vai comentar é o seguinte: veja essa mensagem aqui, tá? Veja esse conteúdo e veja se te interessa. Ok? A consultoria vai dizer isso para a empresa. Algumas vezes esse conteúdo vai ser o suficiente para essa empresa iniciar um processo judicial contra este funcionário ou contra aqueles funcionários e funcionárias. Ok? E aí, a partir daí, vai começar a existir um processo judicial. Ao começar um processo judicial cuja base, uma das provas, seja a fundamental, seja acessória, cujas provas dependam de uma especialização, de um conhecimento técnico mais avançado do que um juiz costuma ter, o juiz, geralmente, ele decide contratar um perito. Ele diz o seguinte: olha, para analisar essa prova, eu preciso que um perito faça esse trabalho por mim. Ou então as próprias partes vão dizer: olha, essa é uma prova técnica, vamos contratar um perito para realizar isto. Ok?
E aí, veja que o laço recomeçou, né? Eu voltei lá para cima agora, perícia judicial. A partir desse momento, pós-trabalho de consultoria, vai começar o trabalho do perito judicial. Imediatamente, as empresas, as partes também serão convidadas a contratar os seus próprios assistentes técnicos, ou seja, o consultor fica lá para trás. Geralmente, ele vai ser o assistente técnico da empresa que iniciou o processo, mas não necessariamente. Ok? Tá claro aí, então? Até agora eu vou esclarecer as dúvidas aí que o pessoal está postando. Márcio Jurado. Para o mercado de trabalho, existe o perito júnior? Caso essa pessoa esteja começando agora, após ter feito um curso e ter certificação, qual a melhor maneira de adquirir experiência? Até que ponto é necessário ter o idioma em inglês? Cara, é por isso que é bem legal a gente fazer o workshop básico, workshop de fundamentos, para a gente discutir esse ponto, Márcio. Ótima pergunta aí, ótima colocação a sua. Primeiro, vamos lá, corrigindo o termo, tá? Não existe perito júnior. Perito é especialista e ele tem um cargo judicial ou criminal. Então, se você for decidir ser perito criminal, você vai prestar concurso público, ou seja, o seu currículo não interessa. Desde que você tenha os pré-requisitos dos seus documentos, como por exemplo uma graduação específica na área, para você poder prestar o concurso público, não importa o seu currículo. Quantas certificações você quiser ter, não vai mudar nada quando você for prestar o concurso público. Para perito judicial, obviamente o seu currículo é tudo o que você tem. Porque o juiz ele vai consultar o banco de dados do determinado fórum e ele vai verificar ali qual perito ele deve chamar. E isso ele tem nas suas mãos acesso à internet, ele pode pesquisar sobre aquele determinado perito. Esse perito ele tem, ele é conhecido, enfim. O que mais pesa para você se tornar perito judicial? Suas especializações. Apesar da lei não obrigar isso, há um entendimento cultural entre os juízes de que o perito ele deve ser graduado. E é óbvio que sim, eu tenho toda concordância disso. Geralmente você precisa ter no mínimo aí uma graduação para dizer que você tem realmente responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Mas não é sempre, obviamente, tá? Não vou nem entrar nesse ponto, mas todo mundo sempre conhece aquele um ou dois que não precisava ter nunca participado de uma sala de aula na vida, que é muito melhor que todo mundo, que os outros demais que você conhece. Então, para ser perito judicial, você precisa ter um bom currículo, obviamente, certificações vão te ajudar. Ser conhecido no mercado, ou seja, criar artigos, divulgar artigos, tudo isso vai te auxiliar. E é por isso, fazendo aí um comentário sobre a academia, nossa estrutura, é por isso que os nossos alunos são instigados todo o tempo a a desenvolver artigos, tá? Quem quiser, abre o Google aí agora mesmo, digita aí Forense em Phishing, Forense em Cybercrime, que você vai achar os nossos alunos criando artigos e sendo aí top nas buscas do Google. Pesquisa RFC 3227, que é uma norma técnica, uma referência internacional sobre coleta de evidências digitais. Você vai ver lá o nosso artigo do Vinícius. Forense em Phishing, você vai ver o artigo do Iago, nosso aluno também. A gente sempre incentiva bastante a acessar, a desenvolver artigos para que você consiga divulgar o seu nome na internet. Entendeu, Márcio? O que mais que o Márcio comentou aí? Para quem está começando. Cara, o que eu acho interessante para quem está começando? Primeiro, cara, vamos estudar, certo? Primeiro, vamos realmente fazer curso, vamos fazer treinamento. Ou, tá, vamos ler livros, vamos participar de workshops gratuitos, vamos entender efetivamente o que como acontece, vamos estudar sozinhos. A partir deste momento, vamos pensar em certificação. Agora que eu já sei, agora eu preciso provar que eu sei. Afinal, a minha carteira de trabalho não prova isso ainda. Vamos tirar uma certificação, que aí eu vou ter uma empresa dizendo para o mercado, através daquele certificado, que eu sei aquilo que ela está dizendo que eu sei. Por isso, certificação é interessante. Que mais que dá para você fazer? Divulgar o seu nome na internet, vamos escrever livro, escrever artigo. Você começa a construir o seu nome na internet, tá? Então, para quem está começando, esses são bons passos. Outra coisa interessante, após você alcançar esses pontos,
é interessante você pesquisar a assistência jurídica gratuita, que é um direito de todo brasileiro ter acesso à justiça, certo? Então, o Estado ele tem o dever de fornecer uma assistência judicial sem custos para qualquer cidadão, tá? Especialmente cidadãos de baixa renda. E aí você, por exemplo, você consegue processar ou se defender de um processo que você estiver sendo acusado gratuitamente através de advogados que estão no programa de assistência jurídica gratuita. E também peritos fazem isso. Você que está começando, você pode buscar essa assistência, prestar serviços dentro da assistência jurídica gratuita, a JG, porque os peritos que são mais conhecidos no mercado fogem disso, porque a tabela de pagamentos é muito baixa em relação aos trabalhos. E aí eu aproveito para comentar um pouco sobre valores. Tá? A tabela de valores para perito de tecnologia está aí culturalmente entre 400 e 800 reais a hora. Veja aí, por exemplo, você pega um trabalho qualquer trabalhinho básico, você vai gastar 20 horas tranquilamente. Só a coleta leva, sei lá, 8 horas, se for uma coleta simples, de um computadorzinho pequeno, tá? Um HD pequeno. Já a assistência jurídica gratuita, ela limita o teto a 800 e poucos reais, lá, 850, 820, alguma coisa assim. Ou seja, quem é perito já conhecido, já está cheio de trabalho, o cara foge desse tipo de trabalho. Tá? Então você que está começando, você pode começar por aí. Você presta um serviço à sociedade, mas para você fazer isso, você não deve fazer isso sem conhecimento. Inclusive, o juiz nem vai te nomear, mesmo sendo assistência jurídica gratuita, se você não comprovar que você tem algum conhecimento naquele assunto. Então, trabalhar, treinar, fazer curso, estudar é, obviamente, crucial. Respondendo, Márcio, a resposta para a sua pergunta, qual a melhor maneira de adquirir experiência? E aí uma outra pergunta muito boa aí do Márcio é até que ponto é necessário ter o idioma em inglês? Para a perícia criminal, nenhuma. É bom, sempre é bom, mas nenhuma. Para a perícia judicial, é bom também, por que não? Mas nenhuma. Para a assistência técnica, começa a ser interessante porque você está trabalhando agora para empresas. Tá? Em que momento você, eventualmente, aí, trabalhando para uma empresa, você não vai ter que se reportar a estadunidenses, a ingleses, a alemães, sei lá. E como consultor, principalmente. Consultoria se divide aí em você atuar para alguém ou uma empresa, né? Como por exemplo no meu caso, eu sou registrado, CLT, tenho lá o meu trabalho todo dia, eu vou lá, já tenho os projetos, a empresa tem toda uma organização. Então, para você ser contratado, é como qualquer outra área, o inglês é básico. Na verdade, eu acho que é mais importante falar o inglês do que português hoje em dia, né? Na maioria dos trabalhos que as empresas pedem. Mas isso é importantíssimo sim. O inglês, então, pega aí da consultoria para cima. Consultoria é o mais importante, a perícia criminal é menos importante. Média de valores para consultoria. Teve alguém aí que perguntou? Média de valores para consultoria. De fato, aí a média de valores considera aí, na prestação de serviços a mesma tabela de 400 a 800 reais por hora trabalhada, tá? Mas quando você pensa em ser empregado, ser registrado, trabalhar para uma empresa, você vai aí, dependendo do seu cargo, né, começando de trainee a júnior, é uma média aí de 1.500 a 2.000, por aí, 2.500 reais. E aí o teto, eu já vi empresa aí pagando 16 mil para consultor sênior, ou seja, o cara técnico, não é nível gerencial. Ok? Patrick perguntou... Quando o juiz nomeia o perito para o caso, são as partes que pagam. É a justiça que vai pagar para o perito, mas são as partes que pagam todo o custo do processo, né? Os advogados, os custos do processo. Então a perícia entra como custo do processo. Quem perder, paga. Nesse pagamento são descontados os encargos na receita para se declarar esse dinheiro. Cara, o perito que vai receber o dinheiro, ele tem que sim prestar contas para a Receita Federal, mas eu não sei te responder se já vai vir descontado na fonte, assim como, por exemplo, vem o salário de um empregado qualquer CLT. Ok? Não sei te responder essa pergunta, Patricão. Vamos seguindo aí. Quem tiver mais dúvidas aí sobre a parte aí de trabalho, de mercado de trabalho, pode dar um toque agora e durante a semana também, tá? Pessoal, falando aqui brevemente sobre os livros, tá?
sobre como obter conhecimento. Eu coloquei aqui na tela, dá um print aí, ou depois me pede via Messenger aí que eu te envie os slides desse workshop. Mas você tem aí os livros que eu pessoalmente considero essenciais para quem está na área, tá? Eu não estudei efetivamente todos eles, não dissequei palavra por palavra de todos eles, mas pelo menos a metade sim, e a outra metade eu li, tá? Então são muito importantes para você ter esse acesso. Por exemplo, o Guia de Certificação do Incase, que é o antepenúltimo ali, eu li 3 edições, tá? Do Incase 5, do Incase 6 e do Incase 7, para daí então tirar a minha certificação lá na Guidance. O Tratado de Computação Forense está em primeiro lugar, obviamente, é o melhor livro em português sobre o assunto, é um livro técnico, feito por pessoas extremamente competentes no que fazem. Crimes Virtuais, Vítimas Reais, é do meu amigo Moisés, perito criminal. Ele vai dar uma abordagem mais sobre o assunto cybercrime. Não é tão técnico, mas é muito interessante. File System Forensics é obrigatório. Você quer aprender sobre o assunto, você tem que ler File System Forensics. Não tem outra saída. Leve 10 anos, mas você deve fazer a leitura deste livro. O meu está todo riscado ali. Okay? E aí eu coloquei ali a Bíblia para cada um de alguns assuntos. The Art of Memory Forensics, a arte da forense em memória. Network Forensics, ou File System Forensics mesmo do Brian Kerr, são bíblias dos assuntos que eles estão se propondo a comentar dentro das sub-áreas de forense digital. Certo, galera? Só para comentar aqui alguns sistemas, e começando com o OpenSource, o Autopsy é um software crucial. Faça o download hoje mesmo aí, você está aqui no sábado à noite, pós-carnaval, tá? Você está interessado, certo? Então vai lá, já abre uma guia aí, deixa no esquema, baixa o Autopsy, brinca um pouquinho no seu próprio HD que você vai ver que dá para fazer bastante coisa com o software open source. É incrível o que esse software de código aberto faz. E aí você tem o Incase e o FTK, que são concorrentes selvagens aí no assunto. Eu acabei caminhando mais para Incase, tem muita galera que vai mais para FTK. E aí os 3 últimos são os gigantes na análise mobile. O Oxygen, Cellebrite e o XRY ou XRY. O Cellebrite é o que a Polícia Federal utiliza. Aí no nosso grupo a gente já divulgou várias notícias sobre ele. É bem interessante você ter conhecimento básico aí, sabe o que fazem, para que servem, é interessantíssimo aí para você que está curioso sobre o assunto. Como ter um laboratório de estudos? Cara, escolhe a sua máquina principal, Windows ou Linux. Cria lá uma máquina virtual. Se você escolher o Linux como principal, cria uma VM Windows. Se você escolher o Windows como sua máquina principal, cria uma VM Linux. Tá? Instala o FTK Imager no Windows Autopsy em um dos dois e configura uma distro Linux do seu gosto, como por exemplo Kane, Sift, Paladin, Eric, Santoku, PeriBR, FDTK, qualquer um desses. Podem ser, eu coloquei os que eu considero os melhores, mas aí você pode testar aí diversos outros. O mercado está cheio de distribuições Linux aí para você pesquisar, ok? Muito pessoal aí me pergunta sobre certificações. A principal, Renan, estou começando, para que lugar eu vou? Que certificação eu busco? Eu gosto de certificações. Qual certificação eu tiro? Cara, pega a ACE. Infelizmente a ACE agora ela é paga. Até 2 de fevereiro passado agora, ela era gratuita. Quem tirou, tirou gratuita. Quem não tirou agora vai ter que pagar $100 para prestar a prova. Não tem nenhum pré-requisito, você não tem que ser formado, não tem que ter experiência. É só você ir lá se matricular, utilizar os guias de estudo que eles mesmos te dão. Inclusive eles te dão simulado, enfim, é uma ótima estrutura de aprendizado. E aí você vai lá e presta a prova, que não é simples, tá? Apesar de ser uma certificação grátis / atualmente bem barata, é uma certificação difícil de tirar, você tem que realmente se preparar e pelo menos um mês aí estudando bastante para você conseguir tirar ela de primeira. A certificação do Incase eu considero que seja a principal de todas, porque a ACE ela é encarada muito como uma certificação iniciante. A CCE eu acho que ela é tecnicamente a melhor, só que ela é muito pouco conhecida. E aí se você pesquisa Incase no LinkedIn, você vai ver que a maioria dos sócios das Big Four, né, as grandes empresas que prestam consultoria em forense e auditoria,
sócios delas possuem a certificação do InCase. Tá? Gerentes, consultores sêniores, no meu caso, eles têm certificação InCase. Então, para um RH te achar através de uma certificação, essa é a principal delas. Tá? Então, quem puder, tira a ACE para começar, mas visa a certificação do InCase. Ela custa $300 atualmente, ela exige 1 ano e meio de experiência ou um curso da Guidance. Ok? Essa experiência pode ser como perito judicial, consultor, assistente técnica, etc. Tá? A CCE, ela é um pouco mais democrática, você pode ou comprovar essa experiência ou fazer um curso que eles é autorizado por eles, ou então você comprova estudos autodidata, ok? Ela custa $395, é a prova mais técnica e ela não é baseada em software, ou seja, você vai estudar muito software livre para conseguir se virar para tirar essa certificação. Tá? Eu, pessoalmente, se eu fosse começar a estudar uma certificação, eu começaria por ela, atualmente, ok? STAN está perguntando, com a mesma base de forense digital, um profissional consegue passar por todas as áreas, se referindo à perícia criminal, judicial, etc. Sim, é justamente esse ponto. Todas as áreas que eu comentei ali naqueles primeiros slides, essa aqui, todas essas 4 áreas, elas aplicam a forense digital, mas em esferas diferentes. O perito criminal, ele aplica a forense digital na solução de casos da esfera criminal, tá? O perito judicial, ele aplica as técnicas da forense digital na solução de casos de perícia judicial. Ok? Ou seja, a ciência, as técnicas são as mesmas. O que muda é a esfera. Mudando a esfera, muda o seu comportamento. Um policial perito se comporta extremamente diferente de um assistente técnico. Ok? Então o ambiente forma um pouco essa diferença. Outra coisa é que, devido a esse ambiente, você tem legislação própria, mas as técnicas são as mesmas. Ou seja, um perito criminal ele consegue chegar em alguns lugares que o perito judicial não. Ok? O perito judicial ele tem algumas autoridades e algumas obrigações que o assistente técnico não tem. E também a mesma resposta para a consultoria. Ok? Ou seja, o ambiente mudando, a legislação que embasa o seu trabalho muda, mas as técnicas que você vai aplicar são as mesmas. São forense digital. Ok? Está respondido então? Que mais? Dúvidas, pessoal? Cristiano, eu graduado em redes de computadores e querendo partir para os estudos de forense na área de redes de computadores, qual seria a sua indicação de que rumo tomar? Cristiano, então é o seguinte, obviamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas é óbvio que o mercado está aí e a internet está aí para você realizar suas próprias pesquisas. Cara, vamos estudar fundamentos de forense digital aqui na academia. Por quê? Você tendo um grande conhecimento em redes, você precisa de um embasamento de metodologia, de conceitos e precisa ter uma noção de computação, de mobile, de memória. Portanto, para você conseguir chegar no nível de especialização, você precisa partir do básico. Ok? Então, sim, é possível, é muito interessante você partir para essa área. Inclusive, recomendaria que você usasse o paralelo forense e pentest, ok? Para você desenvolver aí aproveitar da sua formação. Tá legal? Jairo, no caso de uma abordagem para recolhimento de PC de suspeito em que o mesmo esteja ligado, você faria um dump de memória antes de desligar ele da tomada? Jairo, exatamente. Tá? Na computação forense, isso acontece perfeitamente. Caso você chegue no ambiente, tá? E depende também da sua esfera de atuação, tá? Eu vou te responder como consultor, tá? Você chega lá, tá na empresa, a empresa te contratou para fazer a investigação de alguns computadores. Você chega lá, o computador está ligado. Primeiro, o computador está ligado e desbloqueado. Faça a coleta dos processos e em seguida a coleta da memória inteira. E aí, depois disso, primeiro, é interessante talvez até aproveitar que ele está ligado, você faz uma coleta física do disco rígido, mesmo com ele ligado. Através do FTK Image você consegue fazer isso. Se o computador estiver criptografado, só este método vai funcionar. Ou seja, está ligado, está desbloqueado, a criptografia não é mais um problema. Se você desliga e o disco estava criptografado, você perdeu tudo, não perdeu pouco, perdeu tudo. Ok? Então, sim, o comentário que você fez segue exatamente essa lógica. Ok? Já por outro lado, se o computador está ligado, mas está bloqueado,
A menos que você tenha alguma técnica que existe para desbloquear o aparelho sem necessidade de inserção da senha, que muito provavelmente o funcionário ou a empresa não vai te fornecer, você vai ser obrigado a desligar o equipamento. E aí, se for dentro de um ambiente corporativo, desligar o equipamento, mesmo que ele seja criptografado, nem sempre vai significar a perdição total. Porque se for um ambiente corporativo e um ambiente corporativo organizado, a empresa vai conseguir te fornecer uma chave de criptografia. No entanto, em outras esferas, como a perícia judicial e a perícia criminal, você nem sempre vai ter essa sorte. Pelo contrário, muito dificilmente você vai ter essa sorte. Então, se você encontra um computador bloqueado, dificilmente você vai conseguir desbloquear. Se estiver criptografado, você não vai ter acesso ao disco, a menos que você consiga por outros meios, como por exemplo o brute force, ataque de dicionário, etc. Respondido, Jairo? STAN, não sei como poderia dizer esse nome. Acontece ou é comum de algumas empresas pedirem para fazer uma espionagem em outra? Cara, se acontecer, você deve recusar, isso é crime, tá? Então, não, negativo. Pelo contrário, o que acontece é você ser contratado para investigar uma empresa que está sendo espionada, para auxiliar essa empresa que está suspeitando de estar sofrendo concorrência desleal de outra empresa. É comum ela te contratar para você comprovar que outra empresa está espionando ela, para daí iniciar um processo formal judicial contra essa outra empresa que está utilizando desse tipo de método. Eu vou fornecer aqui então um vídeo para discutir um pouquinho sobre técnicas e aí a gente já parte para a finalização de hoje, beleza? Deixa eu só tirar o áudio aqui. Veja aí, abre o menu iniciar, abre a janela Meu Computador, acessa uma pasta da rede onde tem um arquivo chamado Fórmula Secreta do WordPad. Só acessa o arquivo e fechou, tá? Então aqui eu estou demonstrando o momento em que uma evidência é criada. Nesse caso, o suspeito, tá? Em um momento em secreto, em oculto, ele vai lá e ele tem acesso à fórmula secreta onde que ele não deveria ter. Ok? E aí ele simplesmente só abre aquilo na rede e fecha. Ele só fez esse procedimento. Lembrando aí que o vídeo não tem áudio, tá, pessoal? Não tem música para evitar bloqueio e utilização de parte de direitos autorais de música e tal. Então, se estiver saindo áudio, música, peço que me avise aí para ver se está acontecendo algum problema. Então, estamos aqui numa janela de comando, onde eu fiz. Eu não quero assustar ninguém, tá, pessoal? O nosso curso de fundamentos não chega a esse nível aí de trabalhar na linha de comando. Beleza? Por outro lado, quem fizer o curso de computação forense via eSecurity vai ter acesso a esse conteúdo mais técnico, mais pesado. Ok? É um seguida do outro. Primeiro você faz os de fundamentos, depois você segue lá para eSecurity e faz o curso de computação forense. Nessa página aqui, o que a gente fez? A gente já realizou a coleta. A gente está acessando a imagem que nós fizemos o espelho do HD. Estamos agora listando as partições e vamos montar uma das partições num ponto de montagem do Linux. Quem não estiver enxergando direito, maximiza aí o vídeo, senão não vai conseguir enxergar, tá? Lembrando aí que a gente está caminhando para o final já do nosso workshop. Fizemos a montagem, caminhamos até lá. Estamos listando agora o conteúdo do diretório do usuário Marcos Dias. Estamos entrando na pasta AppData, onde você vai ter a pasta Rooming. Dentro da pasta Rooming, a pasta Microsoft. Dentro da qual tem a pasta Windows. Dentro da qual tem a pasta Recent, onde você vai ter a listagem dos link files, arquivos LNK, que é o histórico de arquivos acessados recentemente. Tá? Nesse caso é o Windows 7. E aí o que você tem ali escrito? Você tem acesso à pasta proibida e acesso ao link fórmula secreta. O que mais a gente consegue extrair de informação a respeito do acesso ao arquivo fórmula secreta dentro da pasta proibida que estava localizada na rede?
A gente vai utilizar o software livre, open source, LNK Info. E aí nós temos essas informações aí, por exemplo, nome, endereço, data de criação do link, ou seja, quando foi feito o primeiro acesso, a modificação do link, tá? Data de último acesso, o endereço onde a pasta estava, no caso, pasta proibida. Você tem diversas informações e atributos aí sobre o link file. Serial number, se for um pendrive, você tem, ou um HD externo, você tem o serial, tá? Como é na rede, não tem. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Por favor, comentem, postem dúvidas aí pra gente. Vou seguindo aqui para uma segunda evidência. Veja lá, agora nós temos uma outra situação em que o suspeito, ele abriu o menu iniciar, abriu o Outlook. Veja aí que ele abriu o Outlook, abriu alguns e-mails. Tá, leu aí alguns e-mails. Um deles tem uma mensagem dizendo: exclua este e-mail. Ele vai lá e exclui. Olha na lixeira, tá lá o e-mail. Ele vai lá e exclui da lixeira. Todo mundo aí tá vendo, certo? Exclui da lixeira. Parece show de mágica, né? Mas não é técnica. Olha lá no lixo eletrônico, não tá. Itens excluídos, não tá. De fato excluímos o e-mail. Voltamos à tela do terminal. Pessoal, lembrando aqui que essa apresentação ela foi feita originalmente no evento onde eu palestrei no FATEC Day, um evento da FATEC, tá? São Caetano do Sul. E aí eu estou reutilizando esse material aí que ficou bem interessante. Lembrando aí que esse tipo de técnica não é dada nos nossos treinamentos aí de forma jogada, tá? As coisas são passo a passo, não se preocupe, ninguém fica perdido nos meus treinamentos. Veja pela própria palestra, né, pelo próprio workshop, eu espero que você perceba que o nível de explicação tem que ser razoável. Eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade em aprender nos locais onde eu estudei. Eu sempre preferi estudar sozinho, sempre, com livros, etc. Então eu desenvolvi métodos de didática que as pessoas dizem que é muito bom. E aí eu acabo, às vezes, acreditando nelas, né? Então, estou mostrando aqui alguns comandos, mas não se preocupe, é só para você ter uma noção de aonde a gente pode chegar. Beleza? José Luiz Maurício está perguntando: o curso de fundamentos é com aula online, ao vivo ou com conteúdo para estudar conforme disponibilidade? Meu caro, eventualmente a gente forma turmas ao vivo via Skype, tá? Mas não é sempre. Mas nesse momento não temos nenhuma agendada. E aí, enquanto isso, os cursos são EAD em vídeos, ou seja, você vai acessar lá, assim que você adquirir e se matricular, você vai receber acesso ao login, vai acessar a nossa plataforma, lá estarão os nossos vídeos para você acessar, seja o nosso curso de fundamentos, seja o curso de computação forense via eSecurity. Você recebe o login e acessa os vídeos que já estarão 100% liberados para você. Tá? Se você quiser terminar em um final de semana, você termina. Se você quiser fazer uma aulinha por dia, você faz, enfim. É o melhor que o EAD pode te oferecer. Continuando, lembrando aqui, pessoal, no vídeo, nós temos a situação em que o suspeito, o investigado, ele excluiu um e-mail lá no Outlook, certo? Agora vamos lá novamente, estamos montando aqui a imagem, ou seja, já passamos pelo processo de coleta. Em outro momento a gente fala de coleta, tá, pessoal? Mais tecnicamente. Então estamos montando aí a imagem num ponto de montagem do Linux. E aí vamos navegar na imagem montada, ou seja, no HD copiado, no HD clonado, no HD coletado, chame como quiser. Fomos até a pasta onde tem os PSTs e vamos utilizar a ferramenta PFF Export-M com o parâmetro Recovered e vamos enviar com o parâmetro "-t os resultados para /media/ pasta share /FATEC Day, que é a instituição onde eu realizei esse evento pela primeira vez. E aí veja lá, processou o PST, vamos navegar até a pasta para onde nós enviamos o conteúdo. Tem a pasta Recovered, certo? Vamos navegar até ela.
que tem nessa pasta? Demos um ls. No dia, obviamente, eu fiz a análise de cada uma das mensagens, mas como é um vídeo, né, efeito Palmeirinha, aqui é o Hollywood, tudo acontece em 10 segundos. Vamos direto na 46, que é onde está a mensagem. Veja lá, cat message.txt dentro da pasta da mensagem 46. O conteúdo da mensagem é exclua este e-mail, ok? Que é justamente, ou seja, o usuário foi lá no Outlook, deletou o e-mail, deletou da lixeira, mas quando dá a coleta do equipamento, a gente recuperou o e-mail, a mensagem. Oi, não, mas tinha uma imagem lá, não tinha? Vamos utilizar o Shotwell do Linux para, dentro da pasta attachment, abrir a imagem anexa ao e-mail. É que o vídeo tem uma música muito melhor, mas a gente não pode utilizar online. Mas a música é bem legal. Muito bem, dúvidas, pessoal? Sobre esse ponto aí, onde a gente recuperou mensagens de e-mail do Outlook. Quem tem dúvidas, por favor, poste aí que eu estou de olho. Patrick, não. Até onde eu saiba, não descriptografaram o notebook do Dantas, lá da época de 2012. Tem algumas situações em que investigação depende de brechas, cara. Mas eu tenho certeza que ele sofreu vários outros danos, além do... mesmo com a falta do computador criptografado dele, tá? Eu costumo dizer que a graça de estar do lado bom da força, né? Do lado da luz, é que como investigador você depende de uma única falha do investigado. Já o investigado, para que ele se safe, ele precisa que o investigador falhe em todas as possibilidades. Ok? Então, Marcondes, em um processo onde o perito está atuando, caso haja algum erro por parte do perito, ele pode perder o caso? Cara, ele não só pode perder o caso, como ele pode ser processado, tá, Marcondes? É por isso que a gente tem que ir com calma. Como eu começo a trabalhar? Calma, vamos estudar, vamos se preparar, porque você não é qualquer situação aí de formatar computador, tá? Mesmo formatação de computador, você tem que saber o que você está fazendo, fazer backup, instalar drives direito para evitar que o usuário tenha danos financeiros no seu trabalho, etc. Mas nesse caso você responde com o seu nome, né, cara? É pesado. Professor, quais as principais especializações para a área de perícia forense ou computação forense? Qual termo deve ser utilizado? Cara, vamos falar forense digital, tá? É melhor. Perícia é esfera de atuação. Só é perícia quando é perícia criminal ou judicial. Eu, por exemplo, nunca fui perito. Eu não faço perícia, eu presto consultoria em forense. Ok? Quais as especializações? Cara, já tem bastante pós-graduação aí, presencial e EAD. Falamos de certificações aí, eu recomendo a ACE, depois a ENSE, da Guidance. Mas, acima de tudo, conhecimento. Tá? Acima de tudo, aprender, saber. Porque é muito mais importante você ter do que mostrar. Tem galera aí que está mostrando mais do que tem. E aí fica feio e aí vai fazer mal, vai causar mal para quem você está trabalhando e, portanto, para si mesmo, tá? Essa pergunta foi do Edson. Qualquer coisa, pergunta de novo aí se não estiver claro, tá, Edson? Lázaro, após fazer o seu curso, já posso aplicar esse conhecimento ganhando dinheiro? Cara, positivo, tá? Após o curso de fundamentos já dá para você pegar alguns casos. Mas o conhecimento nunca para. Veja bem, eu estou há 6 anos na área, que é muito pouco, e eu vivo de forense. Eu estudo todo dia, tem alguma coisa que tem que aprender, alguma coisa para revisar. Sempre tem que aprender. Então, assim, relembrando a nossa carreira dentro da Academia de Forense Digital, o curso de fundamentos é só o primeiro. Vai vir os cursos de nível intermediário, de nível básico e de nível especialista. Tem muito chão pela frente, tá? Tem muito que a gente tem que estudar junto, Matheus. Aliás, Lázaro. Matheus está perguntando, essa recuperação do Outlook é possível apenas com arquivos PST ou funciona também com ST? Funciona em ambos. Ela funciona com outros aplicativos de e-mail? Depende, tá? Eu estou mostrando aqui um objeto em específico, ele tem a sua própria arquitetura, mas o conceito é aplicado na maioria dos casos, tá? Para registro do Windows, para histórico de internet, para arquivos do sistema de arquivos, para muitos conceitos, tá, Matheus? Glaucio, o acesso ao curso na eSecurity é vitalício e o acesso ao curso na academia é por 1 ano.
ok? É um curso que tem pouquíssimas horas, mas são horas muito bem aproveitadas, eu sou bem objetivo no treinamento. Então você consegue fechar ele rapidinho e vai ter um monte de coisa aí para estudar por fora, tá? Caso você precise após esse 1 ano, você dá um toque. Eu só corto esse após 1 ano aí, que é para o pessoal que fica segurando o usuário no sistema, que tem um custo, e nunca vai acessar. Mas quem precisar acessar, dá um toque aí que a gente resolve facilmente, né? Lázaro, não, tranquilo, cara. Você estando aqui hoje, você já está dando um passo à frente de, olha, eu diria de 99% dos profissionais que também têm a mesma curiosidade que você. Só que nesse momento eles estão pulando carnaval e você está ouvindo esse cara chato aqui falar toda hora. Tá? Então, parabéns, tamo junto. Eu sei o que é isso, sei como você se sente. É por isso mesmo que a gente criou a academia, para ultrapassar essa barreira, cara. E outra, a custo baixo, né? O pessoal cobra aí 2, 3 mil nos treinamentos. Cara, eu nunca pude fazer um treinamento aí com o pessoal que cobra 5 mil reais no treinamento. Pode cobrar, cada um sabe o valor que tem, obviamente, né? Mas a academia está aí para quem tem baixa renda mesmo, cara. O nosso curso aí atualmente é R$ 590. Se você me mandar uma mensagem no Messenger, você vai ter 30% de desconto. Então, é para quem tem baixa renda mesmo. Vamos seguindo aqui então. Pessoal, veja que aqui é outro momento, tá? Estou na área de trabalho, volta aqui para o vídeo. Estou na área de trabalho, tem um arquivo ali, uma onça ali na área de trabalho. Veja lá. Ok? O usuário abriu, deu um zoom, foto grande, fechou. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos realizar a atualização do sistema Windows. Tá? Eu estou criando aqui um cenário, ok? Tem ali um arquivo qualquer que pode ser de relevância para a investigação. Nesse caso é só uma figurinha, tá? É obviamente metafórica. E aí o usuário, por acaso, aí, após realizar a instalação de algum aplicativo, a atualização do Windows, ele vai lá, exclui o arquivo e exclui também da lixeira. Ok? Veja que essa nem vai ser tão difícil de fazer a recuperação, nem precisa de grandes técnicas. Abrir ali o ponto de restauração, vai na pasta do usuário, na área de trabalho, olha só o que tem ali. Na área de trabalho não está, mas da pasta de pontos de restauração está. E aí você precisa ter esse conhecimento aí para saber que você em alguns momentos precisa recuperar arquivos do ponto de restauração. Próximo arquivo, abrimos na área de trabalho, é um outro caso, tem uma arara, o cara daí dá um zoom, imagem de alta qualidade, arquivo pesado, muito bem, excluiu, jogou na lixeira, excluiu o arquivo, limpou a lixeira, vamos embora, reinicia a máquina. Reiniciou a máquina, vai reinstalar o Windows. Esse processo vai demorar um pouquinho, então quem tiver dúvidas, podem ir mandando. Que esse processo acho que todo mundo aqui conhece, né? Excluiu partição, olha lá, excluiu partição, nova partição por cima. Reinstalando o Windows. Jário, respondendo a sua pergunta, o curso de Fundamentos pela Academia fica disponível por 1 ano. O curso de Computação Forense via eSecurity é vitalício. Ok? Porém, volto a dizer, esse 1 ano aí na Academia é conversável, tá? Isso aí é só para inibir o cara que vai lá, faz o curso, se forma e nunca mais volta. E aí a matrícula tem um custo para a gente no sistema, na plataforma. É só para inibir isso. Mas, pô, depois de 1 ano, Renan, preciso ter acesso ao curso de novo. Dá um toque aí, a gente resolve facilmente, tá bom? Bom, formatamos o sistema. Aliás, acessamos um arquivo que estava na área de trabalho, excluímos, limpamos a lixeira, excluímos a partição, formatamos a partição, reinstalamos o Windows e aí fizemos a coleta. O que a gente vai conseguir obter agora? Utilizando o PhotoHack, software gratuito de código aberto, né, open source, vamos
após realizar a coleta, tá? Perceba que não dá para falar tudo de uma vez só, tá, pessoal? Eu estou focando aqui em processamento e análise. Em outro momento a gente fala só de coleta. Algumas configurações ali do PhotoRec. Enquanto isso, eu vou responder aqui a segunda pergunta do Jairo. No caso de uma abordagem de recolhimento de PC de suspeito em que o mesmo esteja ligado, você faria um dump? Opa, essa está respondida, Jairão. Vi repetido aqui. Pessoal, está processando ali. Perceba que o vídeo está bem acelerado, tá? Já passaram-se 12 minutos ali desse processamento. Jairo, sim, data carving rolando, meu querido. É isso aí, queridão. Parabéns aí pelo conhecimento prévio. Opa, foi rápido demais agora. Ó, terminou o processamento, vamos fechar o software, vamos abrir a pasta onde a gente enviou os dados recuperados. Olha aí o que a gente tem na pasta de dados recuperados. Certo? Recuperamos um arquivo após ele ter sido excluído, limpada a lixeira, excluída a partição, formatada a partição, reinstalado o sistema operacional, o arquivo permanece, o arquivo prevalece. Certo, pessoal? Então isso foi uma demonstração prática, breve, sobre os poderes da tecnologia, os poderes da investigação forense digital. Ok? Em outros workshops eu trago aí outras possibilidades, outras demonstrações práticas. Às vezes a gente vai tender mais para a teoria, mais para a conversa, mais para o mercado, outras para a prática. E aí assim a gente vai construindo aí um conteúdo bom sobre o assunto. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de apresentar para vocês brevemente a nossa ementa do nosso treinamento lá na academia, tá? Para quem eu falei muito do nosso treinamento, então aqui na página principal você tem acesso ao link Fundamentos de Forense Digital ou a computação forense. Aqui é para quem já é aluno, vai entrar na nossa plataforma. Então vamos falar aqui sobre o curso de fundamentos. Você vai clicar aqui, você vai ter acesso à nossa ementa. Perceba que na ementa, primeiro, vamos se apresentar, vamos falar do professor, da academia, do treinamento. Vamos falar de mercado de trabalho mais detalhadamente do que a gente conversou hoje. Vamos detalhar mais sobre livros, detalhar mais sobre certificações, inclusive sobre como se matricular na ACE. Ok? Laboratório, equipamentos, vamos falar sobre cada um deles. Vamos gastar bastante tempo falando de ISO 27037. É a única norma brasileira, tá? É a ABNT, sobre referências para a coleta de evidências digitais. Falamos um pouquinho aqui das outras também internacionais. Vamos falar sobre dificuldades na coleta. Vocês não têm ideia do que tipo de monstro você pode encontrar numa coleta, pessoal. 3 horas da manhã, você tem que terminar logo antes que o funcionário volte. Você chega lá, o HD tem uma aranha, um rato e uma cobra dentro da plataforma, do gabinete, você tem que coletar, cara. Aquele gabinete sujo, que você não pode mexer, que se limpar ele para de funcionar. Então, ali a gente discute bastante sobre algumas situações. Falamos sobre direito digital muito brevemente, sobre a Lei 12747, que é a lei do cybercrime no Brasil, a Lei Carolina Dickmann. Obviamente temos que falar sobre Marco Civil. E aí a gente começa em técnica. Como falar de forense internet, tá? Técnicas de coleta de dados da internet, de análise, técnicas de computação forense, de coleta de dados de HD, de pendrive, técnicas de análise, de elaboração de relatórios, técnicas de coleta de Android. Nesse ponto eu gostaria de destacar o seguinte: eu duvido, tá? Se você encontrar, você por favor me mande, mas eu duvido que neste valor do nosso curso você vai encontrar técnicas, um ensino sobre Android tão abrangente quanto o que a gente coloca aqui no nosso curso de fundamentos, ok? Forense em redes, muito brevemente, forense em memória, brevemente aí para o pessoal ter uma introdução. E aí depois a gente tem alguns tópicos finais, discute um pouco sobre currículo, sobre os artigos que a gente incentiva que os alunos que se formam com a gente desenvolvam para a gente divulgar para ele. A gente coloca dinheiro, a gente patrocina o artigo que o nosso aluno cria para divulgar o nome dele no mercado.
Tá joia? Voltando às dúvidas aqui. Com a mesma base de forense digital, essa já foi. Edson, para o Lotus Note, sim, exatamente. É a mesma lógica, mas não vai ser a mesma biblioteca open source que eu utilizei ali, o PFF Export, tá? Pior ainda um pouco mais que o PST ele é só codificado. O Lotus ele tem possibilidade de criptografia. Guzmão, quando sai o curso de mobile? Cara, eu juro para você que sai esse ano, tá? A minha intenção é que saia em maio, junho. Eu já tenho a ementa dele criada. Já vou logo mais nas próximas semanas lançar aí para fechar a turma beta, igual a gente fez da última vez, tá? Quando se conclui um trabalho, é recomendado guardar os arquivos? Como é feito isso? Cara, as empresas que eu conheço guardam para sempre os HDs coletados, tá? Mas o ideal é ou você guarda para sempre ou devolve para o cliente, nunca destruir os dados. Porque um processo ele surge do nada depois, tá? Show! Pessoal, então voltando aqui. Quem faz o nosso treinamento tem suporte individual. Quem já fez sabe, eu respondo via WhatsApp. Hoje mesmo, 6 horas da noite do sábado, estava fazendo acesso remoto com um aluno para ajudar ele a instalar, a configurar a máquina virtual. WhatsApp, sem horário, só mandar mensagem, assim que eu puder eu respondo. Facebook, e-mail, todos os canais de comunicação estão disponíveis. Quiser chamar para tomar uma cerveja, também um café, só chamar, a gente dá um jeito e a gente conversa junto aí também. Priscila, se eu vou deixar os slides, não, já está respondida. Beleza. Resolução de dúvidas sempre comigo, tá, pessoal? Não tem ninguém no meio aí para solucionar suas dúvidas. A gente comenta muito sobre criação e revisão de currículo e perfil no LinkedIn, sobre publicação de artigos. É muito importante que para você entrar no mercado, você desenvolva seu nome. E a gente usa a academia para propulsionar a sua apresentação no mercado. Fique de olho nos nossos próximos eventos, na nossa página /eventos ou aqui na nossa página de Facebook. Estaremos à disposição aí ao longo da semana, até amanhã também. Enfim, quem tiver dúvida, dá um toque. A gente está sempre aí online, né, sempre conectado, disposto a solucionar, discutir, conversar, tá? Enfim, ok? Galera, então vamos lá, vamos nessa. Volto a destacar aí, quem dá um toque aí pra gente no Messenger, vai poder receber aí acesso a um cupom de desconto com 30% de desconto ao nosso treinamento. Quem quiser fazer o curso lá via Security também dá um toque aí para mim. Eu converso lá com a Ala, a gente faz um desconto legal para você também. Estou disponível, me adicione nas redes, no Facebook, no LinkedIn. Só o Instagram que é pessoal, mas se você quiser seguir lá, segue. Instagram é a única rede social que eu uso para fins pessoais, efetivamente. As demais são todas profissionais. Certo? Quem tiver dúvidas, vai postando aí que assim que eu puder eu respondo aí após o workshop. Pessoal, uma boa noite, parabéns a todos que estiveram aí com a gente. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E boa sorte aí com esse conhecimento que você acabou de receber. Ok? Vamos nessa. Valeu, pessoal. Um grande abraço.